Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Mateus, capítulo 26, do 36 ao 39. Cadê o Woody? Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 39. Acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus. Está escrito: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de quê, irmãos? Tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quero que a igreja leia o versículo 39. Amém. Você pode se assentar. Eu quero que você preste atenção na verdade infalível das Escrituras. A Bíblia nunca ocultou qualquer coisa em relação à humanização de Jesus. Porque quando olhamos para Jesus como autor e consumador da nossa fé, achamos que ele venceu como Deus, que ele venceu com os poderes dos céus. Mas, na verdade, Jesus venceu como homem, cheio do Espírito Santo. Como homem que guardou perfeitamente a palavra em seu coração. É importante que você entenda isso, porque desumanizar o ministério da vida de Jesus é se tratar de alguém que não passou pelos sofrimentos, que não passou pelos algozes da vida, que não passou pelas lutas e as dificuldades que o ser humano atravessa. E o texto diz bem claro: o jardim do Getsêmani era o jardim onde se prensava azeitonas. É ali que Jesus se estreitou com os seus discípulos para orar. Era o lugar da prensa. E verdadeiramente, ele foi prensado por nós. O Getsêmani é testemunha. Jesus estava bem perto de ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus estava bem perto de sentir os horrores da alma. E ele fala, não omite, que o seu coração está cheio de tristeza. A minha alma está angustiada, angústia de morte. Jesus, ele entrou no estado depressivo como homem, porque ele anteviu o que iria passar. Ele assistiu tudo que ele iria passar. Os seus maus tratos, toda a sua vida sendo achincalhada, cuspida, os bofetões, ele sentiu que tudo na alma antes mesmo de acontecer. E isso ele fez por mim, fez por você. Ele fez pela humanidade. Ele não morreu por ele, porque ele não tinha pecado, mas ele morreu em nosso lugar. E o texto diz bem claro: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Existem 3 estados da depressão: a depressão leve, a moderada e a depressão severa. Considerando o estado de morte, Jesus estava na depressão severa. Mas o seu coração não desistiu de nós, amém? O seu coração não desistiu de mim nem de você. Ele teve um coração
valente. Você pode aplaudi-lo? Ele teve um coração valente e ele venceu por nós. Ele aceitou o desafio porque a sua vinda seria uma proposta maior de restaurar o homem da maldição do pecado. Mas estava cercado de dores, de horrores, e a palavra do Eterno fala que ele então caiu na mão dos pecadores. Do pretório até o Calvário, eram 600 metros, que marcaria profundamente a maior história de um homem na terra. Jesus, nesse momento, estava sendo julgado, sem defesa, então foi sentenciado e condenado. A Bíblia fala que ele foi crucificado às 9 horas da manhã de sexta-feira. Se pairou uma tristeza nos corações às 15 horas. Ele dá um grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz então que houve trevas nos céus e terremoto. E aqueles soldados que lhe feriram do lado e que disputaram a sua túnica puderam falar: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. E foram os dias assim, se aproximando. O sábado estava bem perto. Jesus tinha que ser sepultado antes das 18 horas, de acordo com o horário dos judeus. Então, quando sepultaram, a esperança de todos acabou. E só ficavam na mente deles a via dolorosa. Mas ele enfrentou. A Bíblia fala que um certo Simão Cireneu pôde ajudar por causa do seu cansaço, que ele carregava a cruz, mas não tinha mais força. Jesus havia sido muito chicoteado, com a coroa de espinhos na sua fronte e ainda com os bofetões. Alguns arriscam até dizer que ele estava desfalecendo e estava tendo diversos processos de falência do coração, ataque cardíaco. Sem força, Cireneu então pegou a sua cruz e foi conduzindo até chegar naquele monte de lixo, o Monte Calvário. Ficava fora de Jerusalém, não ficava perto do templo, mas se cumprir a profecia, que ele morreria fora de Jerusalém. As suas costas estavam dilaceradas, ele estava tropeçando no seu caminhar, carregando aquela cruz sem força, por mim e por você. Ele estava sofrendo cada gesto por mim e por você. Espiritualmente, ele trilhou por mim e por você. Espiritualmente, nós é que deveríamos estar lá no seu lugar. Eu e você. E você, o que está fazendo hoje? Nós não adoramos um Jesus histórico. Nós não buscamos um Jesus que ainda está pendurado no madeiro. Mas não podemos negar a sua história de amor, o seu sacrifício pela via dolorosa. Fez tudo isso por mim e por você. Agora, só restava a lembrança na cabeça de cada seguidor, de cada milagre, de cada gesto, das lições do aconchego, da fala tão dócil, tão especial do Mestre. Parecia que tudo tinha acabado. Mas os discípulos haviam se esquecido que ele havia dito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vós e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A promessa era de que ele retornaria, de que ele estava
sendo uma ovelha obediente até a morte, e morte de cruz. Essa era a morte mais cruel. Era a morte que os romanos haviam copiado dos fenícios, daqueles que eram déspotas, homens tiranos. E assim fizeram com Jesus. Colocaram ele como malfeitor e o mataram, porque ele se dizia ser filho de Deus. E agora tudo parecia não ter mais como voltar. Mas a ressurreição de Jesus é o sinal explosivo de quem vive da fé, de quem anuncia, pode estar seguro no amanhã. Aquele que crê na ressurreição também pode crer no que está escrito em João 11, 25. Todo aquele que vive e crê, disse Jesus, em mim, ainda que esteja morto, essa é a esperança da igreja, a esperança da fé. Nós vivemos esperando ir ao seu encontro, pois a palavra nos garante que também haverá ressurreição para aqueles que vivem e crê na sua palavra. A morte não é o fim, e não seria o fim para o Filho de Deus. A tumba fria, aquele lugar ermo, selado com pedras, soldados guardando, não seria o fim para aquele que havia dito, eu vou voltar para vocês. Eu retornarei. E é por causa da ressurreição que tudo muda. É por causa da ressurreição que tudo passa a ser uma forma tão especial. Agora, eles iriam experimentar a presença do Jesus ressurreto. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Maria Madalena e as outras mulheres foram ao sepulcro procurá-lo. Chegaram lá, encontraram um homem, acharam que era um jardineiro. E ele disse para elas, o que vocês vieram fazer aqui? Viemos cuidar do corpo do nosso mestre. E o anjo falou, ele não está aqui como havia dito. Ele ressuscitou. A nossa esperança é a esperança que o nosso Jesus não é um Jesus mentiroso. A própria Bíblia relata, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que depois da ressurreição ele ficou 40 dias com os discípulos. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. A prova de que a sua ressurreição não foi algo forjado. O seu corpo não foi raptado. Ele ressuscitou mesmo. A prova é a Escritura Sagrada, que ele foi visto por mais de 500 pessoas. E quando o apóstolo Paulo falava isso, alguns que ali estavam presenciaram ainda o testemunho de Paulo falando, eu também o vi depois da sua morte. A ressurreição é o fato conclusivo do ministério da salvação, da fé que nós temos. A igreja vive da fé, a fé num Cristo ressurreto. O próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 15, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se nós estamos crendo em alguém que é farsante, mentiroso, então esse não é o nosso Jesus. Mas logo quando ele testifica que é o Senhor da morte e que tem o poder da chave do inferno e tem o poder da chave da morte em suas mãos. Cumpriu-se a Escritura pela palavra do Eterno. Ele ressuscitou.
Nós vivemos dessa vitória. A igreja vive dessa vitória. A cada dia, nós não temos que nos preocupar em relação ao que vai nos acontecer amanhã. O amanhã é certo, garantido. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se vivemos, somos dele. Se morremos, somos dele. O que está escrito em Romanos 8, a partir do versículo 32. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Deus é por nós, essa é a promessa, igreja. A nossa Páscoa não é a Páscoa da passagem do Egito, não é a Páscoa de Israel, mas a nossa Páscoa é a vitória que Jesus teve sobre a morte e ele testifica que é o nosso Salvador. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. A Páscoa onde celebramos a vida daquele que é Senhor nas nossas vidas. Ele é partícipe de tudo que acontece dentro de nós. Nós vivemos agora pela fé. É dado ao homem morrer uma só vez. E após disso, segue-se juízo. A grande preocupação da Bíblia é justamente mostrar a cada um de nós o caminho que devemos andar. E essa é uma grande verdade, porque a Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Há uma necessidade do homem confessar a sua fé. Tem dois tipos de confissão. Tem a confissão de pecado e tem a confissão da salvação. O que está escrito em Romanos 10, 9, que se com tua boca confessares que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, você será salvo. Essa é a confissão da salvação. Essa é a confissão que ninguém pode escapar, porque a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Páscoa nos revela o grande amor de Deus por nós, de enviar o seu Filho para morrer numa cruz, para nós não sermos sentenciados por causa dos nossos pecados. Hebreus capítulo 9 diz o seguinte, o versículo 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O que a palavra diz? Que após a morte nada podemos fazer. É a Escritura que está falando isso. É a palavra do Eterno que está falando isso. Após a morte, não existe sufrágio, não existe missa, não existe vela. Eu não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus. A decisão que o ser humano tem que fazer para garantir a sua vitória em Cristo tem que ser feita em vida. Irmãos, uma coisa que muito me aperta o coração quando eu estou ministrando a palavra é a respeito da vida eterna. Você já parou para pensar se você hoje morrer sem a certeza da sua salvação? Vamos ser bastante reflexivos agora. Você já parou para pensar a respeito da sua salvação? Interessante que depois que alguém se despede dessa vida, o seu destino é um destino eterno que não tem como mudar. É a missão da igreja, de nós todos pregarmos o Evangelho, para que a obra dele seja uma obra salvadora. A igreja se preocupa com as almas dos perdidos. Não que isso é a igreja que faça o poder da transformação. Não. Quem faz
tanto querer quanto operar, é o poder do Espírito Santo sobre a igreja. E nessa noite, você pode sair daqui com uma decisão, a certeza da sua salvação, com todo carinho, com todo amor. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se hoje algo acontecesse, você ia direto para os braços do eterno Deus? Uma das coisas mais preciosas que o homem pode conquistar em toda a sua existência é a sua salvação. Porque, irmãos, o que vai passar daqui é a eternidade. E isso perturba a minha alma. Não tem mais jeito. A Bíblia fala de 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas hoje Ele nos oferece a sua ressurreição, para que possamos viver com Ele para sempre. Na verdade, não somos nós que o aceitamos. É até uma cacofonia das igrejas, né? Fala assim: você quer aceitar Jesus? É errado. É Ele que nos aceita. Você quer ser aceito por Jesus essa noite? Diga amém. Quantos têm certeza da sua salvação? Quantos têm certeza de que os seus nomes estão escritos no livro da vida? Quantos têm certeza da vida eterna com Cristo Jesus? Levante a mão aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o eterno. Glória a Jesus. Essa é a mensagem da Páscoa. Você precisa crer e precisa ser batizado. E então Jesus, ao 3º dia, Ele ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos. E agora, Ele só deixou um memorial. Todas as vezes que nós ceiamos, nós lembramos dele, de forma como estamos lembrando agora. A única coisa que evidencia a verdadeira Páscoa é a Santa Ceia do Senhor. Porque ali está a forma tangível do seu corpo e do seu sangue que foi entregue por nós. Por isso que todo aquele que crê e é batizado deve ceiar. Porque todas as vezes que você come do pão e bebe do vinho, você está dizendo que crer, está dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Diga comigo: Maranata, vem. Amém. Você pode aplaudir o eterno. Glória a Jesus.